Porque aquilo que o PSD oferece com este Congresso e com este discurso não é alternativa, é mais do mesmo, mas carregando nas tintas e no acelerador, já agora. Ou seja, quando vamos imaginar, o que está em causa é depois de um inverno frio em que os portugueses foram obrigados a tirar os casacos e as camisolas, ficaram só de camisa, e o que o PSD vem dizer é: os senhores estão com frio porque ainda têm a camisa vestida. Façam o favor de tirar a camisa e vão ver o calor com que ficam. Isto é mais do mesmo. Quando se fala em tirar o Estado dos negócios, mas o que é que se tem estado a fazer? O que tem estado a fazer é entregar o Estado aos negócios. E o PSD propõe que se entregue o que resta. De certeza que há acordo do PSD com a privatização de todo o setor dos transportes, fator estratégico para o desenvolvimento do país e para a nossa economia. Quando nós falamos da rede aeroportuária nacional, da TAP, companhia de bandeira, das linhas ferroviárias, do que resta no setor energético, aquilo que ainda ficou, nós consideramos que estas coisas, que estes setores, que estas empresas servem para muito mais do que para ganhar dinheiro ao fim do ano e dar lucro para os acionistas. Servem para ajudar o país a desenvolver. Não, eu não disse isso. Aquilo que eu disse é que há uma política que é essencialmente no mesmo sentido, em que o partido que está, o PSD, que está na oposição, critica, pelos vistos, o governo por não ir suficientemente longe. E aparece este argumento da Constituição, que não é uma revisão constitucional, e pode-se dizer que isto é praticamente uma revanche constitucional, porque é do princípio ao fim aquilo que são as orientações fundamentais consagradas no regime democrático que conquistamos com o Portugal de Abril. E é muito importante que haja esta memória e que haja esta consciência. Estamos perante uma Constituição que é fundada no regime democrático e que é parte integrante do património político e de intervenção e transformação do Portugal de Abril. Agora, o que é preciso não é revê-la, é cumpri-la. É termos a consciência do que lá está e do que é preciso fazer. O que é que se pretende alterar na Constituição? Não é só as entidades reguladoras. Vamos ao fundo da questão. O que é que está em causa? É o Serviço Nacional de Saúde, está no artigo 64? É a proibição do despedimento sem justa causa, que está no artigo 53? É a proibição da concentração da comunicação social e a sua subordinação ao poder económico e político, que está no artigo 38? Nós temos uma boa Constituição que é preciso cumpri-la e temos de ter consciência do que lá está. Eu quero chamar a atenção para que não é necessário alterar a Constituição, diz o deputado Vitalino Canas. Eu compreendo qual é o sentido desta perspectiva política. Não é necessário alterar a Constituição para aprovar e levar a cabo certas medidas. Para governar. É o que está à vista relativamente às opções políticas, quando a Constituição prevê que há, por exemplo, na economia, o setor privado, o setor cooperativo e o setor público. E que o setor público deve garantir as alavancas fundamentais, estratégicas para o desenvolvimento do país. Como eu digo, não é para dar 1.000 milhões de euros de lucro ao fim do ano que serve a EDP. É para puxar para a nossa economia, para dar condições de produção e desenvolvimento económico ao nosso país. Não é para esses 1.000 milhões de euros de lucro que vão para os acionistas. E aquilo que eu quero chamar a atenção é que exatamente quando o Partido Socialista, pela voz do deputado Vitalino Canas, diz que não é preciso alterar, nós dizemos o que é preciso é cumprir. Sim, senhor, não se altere, mas vamos olhar para os problemas do país e a olhar para a Constituição, na nossa opinião, encontraremos no espírito e na letra da Constituição do Portugal de Abril muitas das questões e muitas das respostas aos problemas que temos hoje. Porque aquilo que o PSD vem dizer, curiosamente, é que, pelos vistos, há privatizações a menos, insuficientes. Eu vou, mas se permitir, eu só queria que todos nós pudéssemos falar. Aquilo que nós verificamos é que não há capitalismo a menos, é a mais. E nesse sentido, há uma resposta. Deixa-me só terminar, Agostinho, deixa-me só dar esta... privatizar só terminar esta ideia, já respondo com todo o gosto, tenho interesse em ouvi-lo. Só para terminar esta ideia. É que neste quadro, aquilo que se está a passar é que, no nosso entendimento, o que está em quadro é que há uma perspectiva de que muito pouco está a ser feito e que o PSD quer acelerar, quer levar mais longe. Nós dizemos, não é tirando o Estado dos negócios, que é essa expressão, não é entregando o Estado aos negócios, não é transformando fatores fundamentais para a própria democracia económica, porque a democracia não é só o voto, é termos acesso à saúde. E uma das revisões constitucionais que o Sr. Deputado citou há pouco, foi exatamente, por exemplo, para incluir o tendencialmente no artigo 64 que fala da saúde, quando diz que ela era gratuita. Dizia que era Serviço Nacional de Saúde, Geral, Universal e Gratuito. Numa das revisões constitucionais, colocou-se lá o tendencialmente. E hoje já é tendencialmente paga.
porque não se está a cumprir a Constituição. E é nesse sentido que nós dizemos que o que é preciso é inverter este rumo que tem sido seguido nas sucessivas revisões, que é, na prática, no sentido de descaracterizá-la. Mas, para pior, já nós estamos a ouvir agora, em 2010. Ouviu o Reino Unido nos anos 80. É exatamente isto que a senhora Thatcher fez nos anos 80. E agora sabe o que estão a fazer? Estão a nacionalizar linhas de caminho de ferro. Tal foi o desastre a que conduziu a privatização do caminho de ferro na Inglaterra. E isto agora, que estamos a fazer, 30 anos depois desses erros terem sido cometidos, fazendo agora com esta aparente opinião e convicção de que o mesmo erro vai dar um resultado diferente, é um ataque estamos profundo a falar é na exploração e abrir que o que anda em cima dos carris é que dá dinheiro. Bom, Bruno O que anda em Dias cima dos carris é que dá dinheiro e que dá lucro. E é por isso que isso é apetitoso para o capital privado. Não é essa a opção que o país precisa. O fator que permitiu, nas últimas 3 décadas, os avanços deste país, ao nível dos indicadores de saúde na população, sermos o 12º país do mundo, segundo os dados mais recentes, já um bocadinho antigos da OMS, em termos de cuidados à população, em termos de saúde. E ainda por cima sermos o 60º em termos de despesa com a saúde. Não foi acabando com o Serviço Nacional de Saúde, foi criando. Mas eu não defendo. E foi criando no espírito e na letra da Constituição que está correta. O que está errado é destruir o Serviço Nacional de Saúde.